E está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é a cultura como conceito das ciências sociais. E o objetivo da nossa aula é... O objetivo dessa aula é demonstrar como o conceito cultura, apropriando-se de sua definição antropológica, é extremamente relevante para entendermos as relações amistosas e conflituosas produzidas em nossa sociedade e, consequentemente, em nossa escola. E a nossa aula vai ser sobre esse assunto, tá? Então, fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar por dentro da sociologia. Quando pensamos a escola na atualidade, muitas vezes a relacionamos às notícias veiculadas nos meios de comunicação. Em geral, essas notícias trazem pequenas e grandes tragédias do cotidiano escolar. Aluno que agride professor, professor que agride aluno, desperdício de material didático, mau uso dos recursos, etc. Por outro lado, quando lembramos da nossa escola, fica impossível não nos lembrarmos das relações de amizade que estabelecemos, das descobertas sexuais, das festas, dos estilos musicais apreciados, das gírias, das roupas de moda, etc. A escola hoje concentra essas mesmas ações, porque todas elas, as do primeiro e as do segundo exemplo, são parte constitutiva da nossa sociedade e, portanto, da escola. São modos de ser e de agir aprendidos no contato social. É a cultura. O conceito de cultura é essencial para o entendimento do que é a escola e para a mediação de conflitos inerentes a um ambiente com tantas diferenças. Nos apropriaremos do conceito de cultura elaborado pela antropologia e que pode ser definido através do seguinte excerto. Tomado em seu amplo sentido etnográfico, é este todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Podemos acrescentar ainda que a cultura é como um código simbólico e, como todo código, precisa ser decifrado e decodificado. Para aqueles não pertencentes ao grupo. E este é o trabalho da antropologia. Tais maneiras de agir e de pensar não nos são passadas geneticamente. Adquirimos-las partilhando as experiências do grupo a qual pertencemos. A cultura é nossa capacidade de aprender. É uma condição essencial para a experiência humana. Nos tornamos humanos a partir da interação com outros seres humanos. Então você só é humano se você já se interagiu com outros humanos. Tá? Falar e andar, tá, pessoal? É brincadeira, tá? Mas é verdade, tá bom? Você, como diz aqui no texto, a gente só se torna humanos, tá? Isso é o que a sociologia fala. A gente só se torna humanos a partir do momento que a gente se interage com outros seres humanos, tá? É uma pura verdade. Parece não ser, mas é a pura verdade. Falar e andar, que são ações pensadas como naturais, somente são aprendidas e apreendidas no contato com outros. Assim, a partir do momento em que nascemos e fazemos parte do primeiro grupo social, que é a família, que eu falei ontem, né? Onde eu parei? Peraí. Estamos sendo inseridos na cultura. No filme de Werner Herzog, O Enigma de Kaspar Hauser, encontramos a história, supostamente verídica, de um rapaz que permaneceu 18 anos em um cativeiro, sem contato com o mundo exterior, que é o mundo lá fora, né? Ou com pessoas.
Ao ser libertado, passa por todo o processo de socialização e de aquisição cultural, numa clara demonstração de que ações tão naturais ao ser humano, como falar e andar, e também o medo, a alegria e a tristeza são apreendidos nas relações sociais que pautam nossas vidas. Então é que nem eu falei, né? E é verdade, a sociologia fala que a gente só é humano a partir do momento em que a gente só é humano, só é considerado humano quando a gente se interage com outros seres humanos, tá? E o nosso primeiro contato é com a família, porque quando a gente nasceu, o nosso primeiro contato, que nem eu falei ontem, foi com a mãe, com o pai, com a tia, com a família. O nosso primeiro contato é com a família, para depois, lá fora, né? A gente vai se socializar lá fora, com as pessoas lá fora. Mas, que nem eu falei, a gente só é considerado humano quando a gente, que nem fala no texto, a sociologia fala, né? Que eu só estou ressaltando, tá? O que eu falei, só estou ressaltando. Que a sociologia fala que a gente só é humano quando a gente se interage com outros seres humanos. Mas onde deixamos de pertencer ao estado natural e passamos ao estado da cultura? Claude Lévi-Strauss, 1908 a 2009, antropólogo francês, aponta que temos um momento na história dos povos em que saímos do estado de natureza e passamos à cultura. O estabelecimento do tabu do incesto. Lévi-Strauss trabalha com a possibilidade de que as relações de parentesco definem o estado de cultura do humano. Assim, o momento em que o momento em que essa transição se dá é um momento em que os indivíduos, de um dado grupo social, escolheram com quem manter relações sexuais, retirando das possibilidades as pessoas com quem tinham laços sanguíneos muito próximos. Dessa forma, o ser humano se diferencia dos animais. Dessa forma, os seres humanos estão produzindo cultura. O que nos diferencia dos animais, a partir dessa discussão, é a produção da cultura, porque os animais não produzem cultura. Eles não produzem cultura. Só o ser humano que produz cultura. Por isso que nós somos diferentes dos animais. A cultura de um dado agrupamento humano é um modo como este vê o mundo, como estabelece relações com seus conterrâneos e como se relaciona com o outro. Assim, a moral constituída e propagada em determinado grupo social é parte de sua cultura. Enquanto modo de ser, temos a criação de nossos valores e crenças que vão constituir a nossa moral enquanto construção social do grupo em que sou membro. Condiz com minha visão de mundo e, como tal, é a que considero correta. A cultura é sempre dinâmica, mudando no tempo e no espaço. Por isso, não podemos falar em cultura pura, pois todas sofrem influências de outras culturas, em maior ou menor grau, num caminho de mão dupla. Além disso, entendemos a cultura de um povo a partir de sua própria lógica, portanto, não temos como defini-la em gradações
como superior ou inferior. As culturas são diferentes. No entanto, há uma característica comum a todos os povos, a atitude de considerar sua cultura a correta, a melhor. A essa atitude damos o nome de etnocentrismo. É aquele povo que acha a sua cultura melhor que a dos outros. Vamos supor, o Brasil acha a sua cultura melhor que a dos americanos, ou os americanos acham a cultura deles melhor que a nossa. Então, esse é esse tipo de pensamento, né? Um povo, achar a sua cultura melhor que a do outro povo, é o etnocentrismo. Etnocentrismo é todo povo que acha a sua cultura melhor que a do outro povo. Tá, pessoal? Alguns equívocos são construídos nessa definição e aparecem-nos como determinismos. Um deles é o determinismo biológico. Essa ideia do que seja cultura leva em consideração que comportamentos socialmente construídos e impostos sejam transmitidos geneticamente. Assim, justifica-se as diferenças culturais impostas a homens e mulheres e a brancos e negros, por exemplo. Em outras palavras, se transportarmos para o Brasil, logo após o seu nascimento, uma criança sueca, e a colocarmos sobre os cuidados de uma família sertaneja, ela crescerá como tal e não se diferenciará mentalmente nem nada de seus irmãos de criação. O determinismo geográfico parte da suposição de que diferenças presentes no ambiente físico determinam comportamentos culturais. Um bom exemplo seria a moda praia. A moda praia. Poderíamos justificar os biquínis e sungas usadas nas praias brasileiras em razão da alta temperatura em nosso verão. No entanto, essa determinação deixa de fazer sentido no momento em que analiso como os islâmicos vão à praia em cidades do Oriente Médio, tão ou mais quentes que as nossas, uma vez que não se apresentam tão desnudos como é de nosso hábito. O padrão cultural, que engloba desde nosso idioma até nossas crenças religiosas, é que media nossos comportamentos sociais. Então, pessoal, acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino para que você possa receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Se você gostou da aula, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!